Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não estiver bem, você vai ficar, pastora, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Você crê nisso? Você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Você crê? Pois é, você vai ficar bem porque a palavra cura, a palavra liberta e a palavra é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, Deus há de me poupar. Coloca aqui, Deus há de me poupar. E nós precisamos mesmo, viu? Sermos poupados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que palavra gloriosa. Olha o que diz aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Olha só, que fareis, olha só, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Louvado seja o nome do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que só vai ficar discernida, irmãos, no fim. Né? No fim que vai ficar discernido, né? Quando Jesus ele disser, entra para o gozo do teu Senhor, né? Ou desce para o tormento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que só vai ficar definidas neste momento, né? Até lá, cada um pode falar e dizer o que quiser dizer, né? Se sentir salvo, se sentir melhor do que os outros, né? Cada um pode tomar a sua decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse momento aqui, todas as coisas ficarão nuas, né? Todas as coisas ficarão nuas. Vai vir à tona, né? Toda a nossa vida com Deus, né? Todo o nosso tempo, né? Vai vir à tona. Se realmente nós somos crentes, né? Se realmente nós servimos a Deus de corpo, alma e espírito, né? Todas essas coisas virão à tona no grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse grande dia nós vamos ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Tudo vai ficar claro. Pastora, tudo vai ficar claro diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 16 diz assim, ó: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, né? Esse memorial será para os que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Para esses tais haverá um memorial. Aí entra aquele versículo que nós lemos, que é o 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, e poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Poupá-los-ei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles, aleluia, que lembram do nome do Senhor, tem um memorial. E para esses que têm um memorial, né, diante de Deus, Deus poupá-los-á. Né? Eles serão poupados, aleluia, pelo Senhor. Né? E tudo vai ficar claro. Tudo, pastora, tudo vai ficar claro. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz assim, olha, o justo não se justifica. Ele é justificado pelo Senhor. Nós não temos tempo para nos justificar com ninguém, né? Nós precisamos pregar o Evangelho. Porque nesse dia nós vamos ver a diferença entre o justo e entre o ímpio. Entre o que serve e entre o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor, né? Todas as coisas ficarão nuas. Então coloca isso no seu coração. O justo
ele não se justifica. O justo é justificado pelo Senhor, viu? O justo é justificado pelo Senhor. O justo não se justifica. Isso é tremendo. Isso é muito forte. Isso acrescenta, irmãos, a nossa fé. Isso nos encoraja, né, a continuarmos pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. E não nos preocuparmos com nada, porque no grande dia nós vamos ver a diferença. Infelizmente, vamos ter que esperar até lá, né? Vamos ter que esperar até lá, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque nós não podemos julgar ninguém, né? Mas no grande dia nós vamos ver a diferença. No grande dia você vai ver a diferença. Você crê nisso? Que você vai ver a diferença no grande dia? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, fica no foco. Pastora, qual é o foco? O autor e o consumador da nossa fé. Não desvie a sua atenção, você tem um pai. Viu? Você tem um pai. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero pedir para você compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe. Abençoa alguém nessa manhã com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus tem tudo. E essa trombeta vai soar, viu? Essa trombeta vai soar. E você precisa ter um memorial. Você precisa ter um memorial. O que é que eu faço, pastora? Compartilhe. Compartilhe. Vamos espalhar a palavra de Deus na terra, viu? E Deus conta com você. Deus comigo, pastor, assim, Deus conta com você para que a palavra seja espalhada. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe. Que Jesus te abençoe e te prospere, viu?